Olá, seja bem-vindo a mais um Rema Plus, um projeto do Rema Aracaju para abençoar a sua vida, onde nós conversamos, nós compartilhamos assuntos que você aprende nessa escola tão maravilhosa que é o Rema. Tem mudado as nossas vidas, tem nos abençoado. Seja muito bem-vindo aqui conosco. É muito bom ter você aqui e poder compartilhar dessa palavra de Deus que mudou a minha vida e mudou a vida de milhares de pessoas no mundo todo. A verdade que você escuta no Rema em Aracaju, você escuta no Rema no Brasil, no Rema nos Estados Unidos, no Rema no mundo todo. É a mesma verdade pregada, a verdade da palavra de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre uma matéria chamada Vida de Louvor. Como todas as matérias do Rema, uma matéria maravilhosa que nos mostra um estilo de vida diferente. Aproveitando, antes que você pegue o ritmo aí da nossa conversa hoje, se inscreve no canal Rema Aracaju, tá? Ativa as notificações, tem muita coisa boa sendo produzida aqui pelo pessoal da mídia. Compartilha essas mensagens maravilhosas que estão mudando vida. Aproveita aí os canais da internet para compartilhar as verdadeiras palavras de Deus, que transformam vidas. Então hoje, vida de louvor. E o que é uma vida de louvor? A maioria de nós tem o conceito que vida de louvor é aquele momento na igreja, na sua igreja aí, ou naquela reunião que você está, aquele momento onde são feitos cânticos, momentos de louvor e adoração, onde nós conversamos com Deus naquele momento e depois recebemos a palavra. Mas aquele pouco tempo ali não é uma vida de louvor. Aquele é um momento importantíssimo, estabelecido por Deus, onde nós devemos estar congregados com nossos irmãos. É importantíssimo isso, é essencial para uma vida cristã. Lá no livro de Hebreus, Deus diz para nós não abandonarmos a congregação. Então existe uma unção coletiva. É outra matéria do Rema também, a matéria unção. Essa unção coletiva é maravilhosa, e nos eleva realmente a um nível novo de adoração, um nível maior de adoração com Deus. Então faz parte da nossa vida de louvor. Esse momento de louvor e adoração nos nossos cultos, nas nossas reuniões, fazem parte da nossa vida de louvor. Mas uma vida de louvor e adoração é muito mais abrangente, é muito maior do que aqueles momentos cantados ali na igreja, onde nós nos elevamos a Deus. Então é interessante que nós saibamos definir, e muito mais do que definir, praticar o que é uma vida de louvor. Uma vida de louvor é uma vida que agrada a Deus. Na nossa vida, todos nós temos que responder 3 perguntas. Quem sou eu? Para que eu nasci? E para onde eu vou? Essas perguntas você encontra a resposta na Bíblia, na Palavra de Deus, e em todas as matérias do Rema nós encontramos essas respostas também. A melhor resposta para quem é você é um filho de Deus, nascido, criado, imagem e semelhança de Deus, criado para dominar a terra, a justiça de Deus. Todos esses temas, essas definições você aprende no Rema. O que é ser um filho de Deus? O que é ser justiça de Deus? O que foi que Jesus conquistou para a gente na cruz e nos transformou? Para onde nós vamos também tem matérias maravilhosas no Rema que falam doutrinas básicas, escatologia, que falam sobre para onde nós vamos depois daqui, dessa terra. E para que eu nasci? Você sabe responder isso? Vou lhe dar 2 segundos para você pensar. Qualquer coisa que você pense para que você nasceu, eu posso resumir para você que nós, seres humanos, fomos criados para a glória de Deus. Lá em Efésios 1, do versículo 4 ao versículo 6, está escrito na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido. Olha só, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus nos amou e já nos conhecia antes da fundação do mundo e já tinha um plano para as nossas vidas antes da fundação do mundo. Continuando aqui no texto, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus
pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho, Jesus Cristo. Aleluia! Que maravilha, que realidade que nós vivemos hoje. Na versão revista atualizada, no versículo 5 e 6, diz assim, que Ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então nós, toda a humanidade, ela foi criada para louvar a Deus, para o louvor e glória de Deus. Isso é o propósito para que nós nascemos. Como é que você vai fazer isso? Você vai aprender a escutar a voz do Espírito Santo para todas as coisas que você fizer, sejam em obras, sejam em ações, sejam em palavras, vai sair da sua boca, vai sair das suas mãos, dos seus atos, para a glória de Deus. A nossa vida é uma vida que tem que representar a nossa realidade em Deus. Porque tudo que nós fazemos tem que reverter, tem que ser revertido, tem que ser direcionado para a glória do Deus Todo-Poderoso. É maravilhoso isso, saber que em tudo que nós colocarmos nas nossas mãos, nós vamos ser abençoados. E isso tudo vai ser revertido, direcionado para a glória de Deus. Então, para que você nasceu? Você pode ser um médico, um professor, você pode ser um atleta, você pode ser um fotógrafo, você pode ser um influencer, você pode ser muitas coisas, mas todas essas coisas foram feitas e dadas a você, esses talentos, essas condições, para que você traga glória para Deus, que a sua vida, os seus atos, qualquer coisa que você faça, representem uma vida de louvor e adoração para aquele que nos criou. Então toda a humanidade foi feita para isso, para o louvor e glória a Deus. É por isso que essa matéria, Vida de Louvor, ela é tão interessante, porque ela alinha o nosso coração com o coração de Deus. Tem uma frase muito bacana que eu escutei outro dia, não me lembro onde foi, que diz que a gratidão mantém as portas das bênçãos abertas para chegar em sua vida. Olha que maravilha! Você precisa de alguma coisa de Deus e você se derrama em oração, em intercessão, e você recebe aquele dom e depois você mantém o seu coração agradecido. E essas palavras de gratidão, essas atitudes de gratidão que você joga para fora da sua boca, que saem do seu coração, mantém as portas das bênçãos abertas para continuar recebendo todas as bênçãos que Deus tem para você. E isso é construído através de uma vida de louvor. Uma vida de louvor, ela é intencional em algum momento. É quando nós temos que aprender a reconhecer que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos vem de Deus. E como é que eu reconheço isso? Agradecendo a Ele, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos, como está escrito em Salmos. Entendendo que todas as coisas que eu faço vêm dEle, que eu não tenho capacidade nenhuma em mim, como Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. É claro que você faz muita coisa sem Jesus. O que é que Jesus está dizendo ali? Que Ele é a fonte de toda boa dádiva, de toda boa obra. E é nele que nós temos que reconhecer Ele como fonte. O nosso Pai, o nosso Deus, é a nossa fonte de todas as coisas que nós nos propomos a fazer. Então seja bem-vindo a essa vida maravilhosa, a essa matéria maravilhosa chamada Vida de Louvor. E o que é uma vida de louvor? O que é louvor? Existem várias palavras na Bíblia que são traduzidas para o português e para outras línguas como louvor, tanto no hebraico quanto no grego. E eu não vou falar todas elas aqui, porque não precisa, mas basicamente o conceito é louvar, é considerar louvável, é agradecer, é glorificar, é cantar músicas de louvor, de exaltação, cantar hinos, é louvar publicamente, é fazer ações de graças, é cantar, é fazer música, é cantar louvores. Então, basicamente, um louvor é uma exaltação, é um elogio. Para uma pessoa, você pode louvar alguém que seja digno de louvor. Alguém fez alguma coisa boa, quando você faz um elogio àquela pessoa, você está louvando aquela pessoa. Não tem nada errado com isso. Apenas aquela pessoa ela tem que entender
que tudo que ela conseguiu fazer não é dela, não veio dela aquela capacidade, foi Deus que deu. Então, quando nós elogiamos pessoas, sua mãe faz uma comida muito gostosa e você elogia sua mãe porque fez aquela comida, é uma forma de elogio, é uma forma de gratidão pelo que aquela pessoa fez. E uma vida de louvor a Deus é uma forma de gratidão, é uma forma de exaltação ao nosso Senhor, ao nosso Deus, que faz todas as coisas por nós. Então, nós temos que entender como expressar essa vida de louvor. Uma vida de louvor, ela se expressa através do coração, um coração agradecido, um coração rendido a Deus, e se expressa com os nossos lábios, com danças, se expressa com cânticos, com músicas, com instrumentos. Tem várias maneiras de você expressar uma vida de louvor, mas a base disso é reconhecer que Deus está em todos os nossos caminhos se fazendo presente. Quando a gente vai lá para o Salmo 149, ele começa assim: Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador. Exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças. Ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo. Ele coroa de vitória os oprimidos. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória. E em seus leitos cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios, e uma espada de 2 gumes em suas mãos. Então os louvores têm que estar em nossos lábios. E a espada, que é a Bíblia fala que é a espada de 2 gumes, ela tem que estar também presente nesses momentos. No Salmo 150, é outro salmo maravilhoso, a gente lê o Salmo 149 agora. No Salmo 150 também começa com Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra de seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, instrumentos. Louvai-o com saltério e com harpa, com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Dê uma respirada aí. Respirou? Então, louve ao Senhor. Todo ser que respira deve louvar ao Senhor e reconhecer que até o ar que nós respiramos é uma dádiva dele, é um bem dele. Glória a Deus por isso, Como Deus é bom, nos dá tanta coisa, nos deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer numa cruz, para que nós pudéssemos sim hoje ter essa liberdade de louvá-lo, da maneira que você escolher, da maneira que mais faz parte do seu ser, da sua cultura. Nessa matéria é tocado nesse ponto. Essa matéria não é uma matéria que você fala sobre grupos de louvor na igreja, apesar que nós tocamos nesse ponto durante a matéria, mas ela não é um treinamento de grupos de louvor, é uma vida de louvor. E aí sim, na hora que for ministrada na igreja, vai manifestar o que você tem vivido, o que você tem feito nos seus dias fora daqueles momentos. Existem muitos pontos para serem falados sobre uma vida de louvor. O que é louvor, o que é adoração, o que é a diferença, como é o louvor hoje em dia, como era o louvor, como se iniciou o louvor e a adoração a Deus, a evolução da adoração a Deus durante as décadas, milênios, Abraão, depois do Éden, depois Abraão, e assim essa evolução com Davi. Nós vemos os tabernáculos, o que significava cada tabernáculo, o tabernáculo que Moisés recebeu, a forma de construir, depois o tabernáculo de Davi, como foi essa alteração, o que foi que mudou, o que foi acrescentado. Depois tivemos os tabernáculos transformados em templo, templo de Salomão, templo de Zorobabel e por último o templo de Herodes. Então tudo isso é uma evolução da adoração e a Bíblia nos ensina como é essa adoração e como é a adoração hoje. Esse tema é muito impactante quando a gente entende o que é uma vida de louvor e adoração hoje na nova aliança. Mas para isso, nós precisaríamos de mais tempo aqui e nós não temos esse tempo. Então eu convido você a se inscrever no Rema, fazer essas matérias, são 2 anos de curso, com 3 dias por semana, segunda, quarta e sexta, à noite. É tranquilo para você fazer, não é pesado.
né? E é uma mudança radical de vida. Tá? E aí sim, nós teremos tempo, outros professores, né, professores maravilhosos, nós teremos mais tempo para falar de todas as matérias para mudar a sua vida, para impactar a sua vida pela palavra de Deus, né, com a unção presente que acompanha essa escola desde o seu fundamento. Mas como aqui hoje, nesse Rema Plus, nós temos pouco tempo, eu vou tocar alguns pontos aqui que são interessantes e veio ao meu coração para a gente discutir aqui. Que o povo de Israel estava escravizado no Egito. Não sei se você lembra, José, governador do Egito, acima dele só o faraó, ele levou a família dele, inicialmente 70 pessoas, foram para o Egito, e esse povo depois se multiplicou e muito, virou milhões de pessoas, foram 400 anos de escravidão no Egito, até Deus levantar Moisés como libertador do povo de Israel, e Moisés, né, trouxe essa sombra do que Jesus Cristo ia fazer. Né? Moisés simbolizava, como todo o Velho Testamento, é uma sombra para o Novo Testamento. São sinais que explicam o Novo Testamento. Então nós temos que procurar as realidades da nova criação na velha criação, no Antigo Testamento. Então o povo de Israel, quando ele foi liberto do Egito, aconteceram algumas coisas interessantes. Olha só que interessante. Deixa eu abrir aqui. Quando Deus falou com Moisés, Moisés estava no deserto, você pode se lembrar daquele episódio da sarça ardente, Deus apareceu para ele e disse para ele, volte para o Egito para libertar o meu povo, porque eu tenho ouvido o seu clamor. E aí Moisés voltou, se apresentou diante de Faraó, e a primeira menção, que quando Moisés e Arão se apresentam diante de Faraó, foi o seguinte, Moisés disse, Êxodo 5:1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Então, a primeira menção que Moisés fez, junto com Arão, foi, deixa o meu povo ir para fazer uma festa, para fazer uma celebração, para fazer uma grande comemoração, uma festa para Deus. Então, veja que Deus libertou o povo do Egito para uma festa de adoração. Uma festa onde teria louvor, uma festa onde teria adoração. E nós temos que entender um conceito muito interessante. Né? Canaã, a terra prometida, ela não representa o céu. Você sabia disso? Até pouco tempo atrás, e algumas igrejas ainda cantam hoje, né, e ensinam isso, que Canaã é o céu. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Existe essa música que a gente canta, simbolizando Canaã como o nosso objetivo. Não. Canaã não é o nosso objetivo. Canaã representa a nossa vida aqui na terra depois do novo nascimento, né? Por alguns motivos. Então vamos lá. Quando o povo saiu do Egito, teve que conquistar a terra de Canaã, né? Na nova aliança, nós não temos no céu, nós não temos que conquistar nada. Nós vamos chegar no céu e simplesmente curtir. Né? O que nós conquistamos aqui foi Jesus conquistou para nós aqui na terra. Né? Então tudo que nós vivemos hoje, Jesus conquistou na cruz. Lá no Novo Testamento diz que ele triunfou sobre as obras do diabo na cruz. Né? Então ali ele conquistou todas as coisas. Nós não temos que lutar para conquistar essas coisas. Não, Jesus já venceu a batalha por nós. Né? Nós temos que conquistar essas coisas através da fé. É pela fé no que Jesus já fez e pelo uso da autoridade que ele conquistou na cruz, que nós podemos ter uma vida boa aqui na terra, uma vida abençoada aqui na terra. É preciso fé, que tem outras matérias aqui também no Rema que falam sobre fé, fundamento da fé, entre outras matérias que nos ensinam o que é uma vida de fé. Tá? Então, no céu você não vai ter que conquistar nada. O céu vai ser um eterno desfrute com Deus. Segundo, existiam inimigos em Canaã. O povo de Israel teve que lutar contra eles para poder tomar posse da terra. Se fosse o céu, não existiriam inimigos. Não existem inimigos no céu. No céu, Deus é pleno. Lá nós temos a plenitude da presença de Deus. Então, Canaã, na Bíblia, não representa a chegada ao céu. Representa a nossa vida aqui na terra. Amém? Então, tendo isso, fazendo esse paralelo com a velha aliança, a saída do povo do Egito e a chegada deles, ou o processo deles
para tomar posse da terra de Canaã, nós entendemos como é que uma vida de louvor se encaixa nesse. Primeiro conceito é entender que eles foram tirados do Egito para a festa, para uma celebração, né? Então, existem coisas na velha aliança que nós temos que trazer para a nova aliança. Se Canaã não é o céu, do céu nós só vamos mais lá na frente, então eu estou conquistando o meu Canaã aqui. Como é que eu faço isso? Através de uma vida de louvor, através de uma vida de adoração. Por quê? Porque você foi liberto para uma celebração. Você foi liberto do mundo, né, do seu antigo Egito, para adorar, para uma festa de louvor e adoração a Deus. Então a sua vida tem que ser uma vida de louvor e adoração. Veja o que Jesus falou lá naquele episódio que ele estava no templo e ele abriu o livro de Isaías, no capítulo, para nós, né, no capítulo 61. Veja, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas. Em vez de pranto, veste de louvor. Óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você recebeu vestes de louvor. Olha só que maravilha. Em vez de pranto, vestes de louvor. Nós estamos vestidos através de uma vestimenta, né, uma roupa, uma cobertura de louvor, em vez de espírito angustiado. Então a vida de louvor, ela lhe dá a capacidade de não viver pranto, em não viver espírito angustiado, porque já tem essa capacidade em você. Mas para isso nós temos que aprender. Como o povo de Israel teve que lutar contra os inimigos para retirá-los da terra de Canaã para tomar posse da terra, nós temos que renovar a nossa mente. Os nossos inimigos estão aqui, né? Todas vamos chamar assim, todas as bagagens, né? Eu ia falar uma gíria chamada creca, né? Todas as crecas, todas as bagagens que nós trazemos durante a nossa vida, né? Durante a nossa existência, nós carregamos coisas e nós temos que tirar essas coisas da nossa mente e renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Esses são os inimigos que nós temos que vencer. São as crenças, sofismas, fortalezas que nós já temos em nossa mente. E quem é que faz isso? O Espírito Santo, junto com a palavra de Deus, junto com o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Então, são eles que tiram isso. Essa veste de louvor, essa capacitação que nós temos, ela tem que ser refletir numa vida intencional de louvor a Deus. Toda vez que vier uma dificuldade, alguma coisa, você tem que se lembrar da palavra de Deus e dar louvor a Deus através daqueles textos da palavra. Coração agradecido, declarando a palavra de Deus, confessando a palavra de Deus, porque ela sim é a sua realidade. A sua realidade não é o que você vê, a sua realidade é o que a palavra de Deus fala sobre você. Amém? Então, aqui, olha que interessante, né? Nós temos na nova aliança essa capacidade, essa unção de termos uma vida de alegria, porque nós somos ungidos com óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Nós somos chamados de carvalhos de justiça, firmados pelo Senhor, né? Nós estamos firmes na palavra dele, para a sua glória. Olha aí de novo a nossa, como é que eu vou dizer, o nosso objetivo maior de vida é para a glória de Deus. Seja o que você fizer, faça para a glória de Deus. Todas as coisas na sua vida têm que se refletir em glória a Deus. E isso fica muito claro porque Deus dá sinais de como tem que ser a nossa vida de louvor. Desde o Velho Testamento, Deus dava sinais. Olha só, que maravilha. Lá em Números 10, né, no versículo 9, fala assim: quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, faça seu paralelo com a sua realidade hoje, ok? Toquem as cornetas. Toque de corneta é um toque de louvor, é um toque que chama a atenção, né? E o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos.
Também de seus dias festivos, nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão. E elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Isso é uma vida de louvor. É uma vida que traz à nossa lembrança tudo aquilo que Deus fez por nós e Ele faz por nós. Uma vida de louvor, ela se reflete nisso também. Então, cornetas simbolizam isso. E agora, veja que interessante. Em Números 10, 9 e 14, agora. Assim partiram, olha só, o povo de Israel estava entrando na Terra Prometida, ia começar a guerrear. Assim partiram pela primeira vez, ok? Conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Então veja, existia uma ordem para o povo de Israel se preparar para a batalha. O tabernáculo ficava no meio do arraial, de onde estivessem o povo de Deus acampados. As tribos tinham sua ordem, uns a leste e outros a oeste. Se você for analisar, você vê que as tribos tinham sua ordem. Então, quando o povo se preparava para ir para a guerra, Deus tinha deixado uma ordem para isso. Ele tinha deixado uma sequência de como o povo tinha que se preparar para a guerra. E isso, o povo de Israel seguia essa sequência, seguia essa ordem. Agora veja que maravilhoso. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Moisés recebeu de Deus essa ordem e ele dizia: tal tribo vai em primeiro lugar. Que tribo era essa? Os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro, junto à sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, estava no comando. Então, qual era a primeira tribo que saía quando o povo ia para a guerra? Era a tribo de Judá. E olha que coisa linda, o sinal que Deus deixou para a gente. Você sabe o que significa Judá? Significa louvor. A primeira tribo que saía para a guerra era o louvor. Então, que o louvor de Deus esteja à sua frente, esteja saindo dos seus lábios sempre. A primeira coisa que tem que sair das nossas bocas não é murmuração, não é reclamação, não é nem um pedido a Deus. A primeira coisa que tem que sair das nossas bocas é o louvor a Deus. É por isso que o livro de Salmos, no Salmo 150, ele começa dizendo: entrai por suas portas com cânticos. Primeira coisa que tem que sair da nossa boca é um louvor, adoração e gratidão a Deus. Comece as suas orações agradecendo a Deus por tudo que você tem. Comece a falar com Deus em louvor e adoração. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Não tenha uma boca murmuradora, não tenha um coração murmurador. Tenha um coração de gratidão. Isso vai se refletir no que sai da sua boca. Isso vai se refletir numa vida de louvor e adoração. E lembra o que eu falei no começo? Um coração agradecido mantém as portas das bênçãos abertas para que elas continuem chegando. Então sejam mais abençoados, através da exposição da Palavra de Deus. Esse foi mais um Rema Plus, um espacinho curto para deixar você com água na boca, e para você ser abençoado também. Então, se inscreve no canal Rema Aracaju, vai lá no YouTube Rema Aracaju, tem Rema Aracaju também no Instagram, tá? Mas se inscreve no YouTube, ativa as notificações, compartilha esses vídeos com quem você achar que precise, que essas pessoas também sejam abençoadas. Um grande abraço e venham para o Rema.